foi esse jogo? Fala pra mim. Senhoras e senhores, o Vasco está classificado. Finalmente. Depois de ser eliminado por Juazeirense e no ano seguinte, dentro de casa por ABC, dessa vez o Vasco vai pros pênaltis, mas ganha. Vamos falar desse jogo? Vem comigo aqui. Achou que eu ia estar aqui puto hoje porque o Vasco foi eliminado, né? Eu também achei, mas graças a Deus não. Vem comigo. Pessoal, o negócio é o seguinte. A partida do Vasco tinha esta escalação aqui. Se você for ver, basicamente, o mesmo time que entrou em campo no último jogo é praticamente todo o time ideal e só não é literalmente todo, porque aqui ainda tem Zé Gabriel. No último jogo tinha entrado de titular o Esforça, jovem argentino. Hoje, o operário Zé Gabriel, entrou no lugar dele. Tá aqui com a camisa 23, a mesma de Michael Jordan. Só o tempo dirá qual dos dois atletas foi maior. Mentira, Michael Jordan, não tem nem... Enfim, o Vasco entrou com este time aqui em campo. E aí a bola começou a rolar e gol do Vasco, gol do Galdamés. E a gente já vai ver aqui o lance, porque, olha só, no lance lá em cima do Dimitri Payet, ele chuta, o goleiro defende e no rebote vai lá e faz com muita facilidade o chileno, que chegou e já caiu nas graças do time, da torcida, da gente, meu Deus do céu. Olha só, aqui é interessante como o Vasco inicia jogando muito bem, assim como tinha sido contra o Marcílio Dias. Pra quem não lembra, contra o Marcílio Dias, naquele passe do Rossi pro gol do Verratti, o Vasco tinha aberto o placar aos 10 minutos. Hoje foi ainda mais cedo, foi ainda mais rápido. Aos 3, o Galdamés já faz aqui o gol, no rebote do Payet, um bom lance também. Enfim, o Vasco começa bem. O problema é que entre este gol aqui e o próximo gol do Vasco, a zaga já começa a vacilar. Eu acabei que não achei aqui, então a gente não vai ver, mas eu tô aqui comentando que o negócio é o seguinte: o Vasco começa, faz gol, joga bem e dá logo uma entregada. Contra o Marcílio Dias já tinha sido assim, e aí é estranho porque, times fracos, tá ligado? Todo respeito à Água Santa, mas não tem condição de você ficar dando mole. A zaga do Vasco deu, acabou que o Todinho, se eu não me engano, que é o nome do jogador do time lá, chutou para fora, perdeu, e aí, quem não faz tomou. Verratti, pare de fofoca, olha só, num excelente cruzamento para dentro da área, de cabeça, ele faz o gol no mais clássico jeito que ele já tinha balançado várias vezes a rede ano passado. Aqui é interessante esse lance por duas coisas. Primeiro, o excelente cruzamento do Paulo Henrique pro excelente cabeceio do Verratti, e outra coisa é que no meio dessa jogada aqui, o Vasco tocou bola durante quase 2 minutos, ou seja, ficou 100% do tempo com a bola, tá ligado? Ficou tocando bola ali e tal. E aí é curioso que assim, até aqui, tirando aquele erro, tirando aquela bola que o Vasco perdeu e quase tomou gol, tirando isso, o Vasco tava muito bem. Neste gol em específico, é uma tocação de bola bonita que parecia o Barcelona do Guardiola. Tava tudo muito bom e muito bem até aqui. O problema é que é só até aqui. Esse gol é bonito, esse gol tem, assim, um lance característico do Verratti, que é a jogada aérea com muita excelência, e ele tem muitos passes, é um domínio total, é um Vasco que parecia que ia exterminar esse fantasma da segunda fase da Copa do Brasil sem ter muito problema, mas só parecia. O Vasco abre 2-0 e consegue arrumar problema como só ele consegue, tá ligado? Enfim, depois de abrir 2-0, começa a passar perrengue. Olha só, numa jogada do Água Santa aqui, o cara vem aqui na lateral, chuta pro gol, primeira defesa do Léo Jardim, a bola continua, segunda defesa do Léo Jardim, cedendo o escanteio. E se essa aqui, o Léo, conseguiu fazer uma dupla defesa, depois não conseguiu defender, e aí gol do Água Santa, que já estava tentando, e eu deixei esse lance aqui para vocês entenderem justamente isso, porque o Vasco faz 2 gols, o segundo principalmente com muito toque de bola, recebendo muito elogio, aquela coisa toda, mas logo depois de fazer o segundo, de novo começa a dar brecha, e eu acho curioso como um time com 3 zagueiros e 2 laterais tava tendo tanta facilidade para tomar contra-ataque, é impressionante. Enfim, gol deles aqui, olha só, num lance de cruzamento dentro da área, ninguém acompanhou, o Neilton vai lá e faz o primeiro gol. O Neilton, cara, isso aqui é a cara do Vasco. O último gol de Neilton havia sido há mais de um ano, no último dia 25 de fevereiro de 2023. Sim, este aqui é aquele Neilton que surgiu no Santos e falaram que era o novo Neymar. Me fala se não é a cara do Vasco tomar gol pra um cara desse nessas condições. Assim, é muito óbvio. O Vasco é o time que ressuscita de fundo, que faz... Nossa, o Yuri Alberto marcar quando ele não tá marcando. Enfim, a cara do Vasco, a gente toma gol. E aqui, eu quero não me perder aqui no raciocínio, mas a parada é essa. Jogou muito bem, no começo,
do meio pra frente. Do meio pra trás, vários problemas. A gente tem o Léo Jardim, como sempre, salvando e salvando e salvando, mas ele não vai conseguir pegar literalmente tudo, ele pega só quase tudo, e quase não é tudo, então a gente toma gol. O Léo faz 2, 3, 4 defesas, até que vem uma bola que não tem como ele defender, e o Vasco toma. E aí, se você for olhar como que tava os jogadores de marcação na hora, esse aqui, de preto, as bolinhas de preto, são os jogadores do Vasco, e de laranja, amarelo, sei lá que cor é essa, são os jogadores do Água Santa. Olha na onde que tava o Paulo Henrique. E aqui marcando, o Paulo Henrique era pra estar aqui marcando tá o Adson. Que assim que o Neilton vai pra frente, o Adson desiste da jogada, porque ele não é marcador, e o Paulo Henrique totalmente alienado aqui na frente. O que acontece, cara? Foi um erro individual, sim, do Paulo Henrique, mas não só dele. O Vasco hoje, a parte defensiva, quase tudo tava ruim. Eu não sei se só eu achei, eu acho que não, tá ligado? Eu acho meio impossível ser só eu. Mas assim, até o Medel fez um jogo questionável. Lá mais pro finalzinho, mais próximo do final da partida, o Medel meio que cresceu um pouco, junto com o resto do time, mas em determinado momento, até o Medel tava mal. O João Vitor chegou a ser substituído logo no, sei lá, na primeira metade do segundo tempo. Enfim, o Paulo Henrique errou aqui, o Piton também não fez lá a partida mais gloriosa, o Léo Pelé talvez tenha sido o melhor dos zagueiros hoje. Tô errado de falar isso? Não sei, mas enfim, comenta aí o que você acha. Muito erro, cara, muito erro. É curioso como que o time acerta tanto na frente e erra tanto atrás, principalmente se você for pensar que é um esquema com 3 zagueiros. Como é que pode um esquema com 3 zagueiros e 2 laterais ter tanto problema na zaga? Enfim, desta forma aqui, vai-se pro intervalo 2-1, o Vasco tinha até o 2-0, nossa, parecia que ia ganhar tranquilo, ia ser de boa, e finalmente ia passar, e finalmente, porque como eu comentei no começo do vídeo, mas pra quem tá aqui não sabe, tá ligado? O Vasco perdeu em 2022 pro Juazeirense, nos pênaltis, e aí o Vasco perdeu ano passado pro ABC, nos pênaltis, dentro de São Januário, e agora parecia que a coisa ia, sabe, não vamos ter mais pênalti, vai ser mais tranquilo, só que aí toma aquele gol do Neilton, que não fazia gol há mais de um ano, e aí já fica um climinha de merda pro começo do segundo tempo. O Vasco até os 2-0, tirando aquele lance que ele cedeu, tava muito bem, mas assim, ele não consegue ficar muito bem durante muito tempo. Começa o segundo tempo como? Com o Vasco atacando? Óbvio que não. Começa aqui, ó, com eles tendo oportunidade e chutando pra grande defesa do Léo Jardim. Zero novidade, Léo salvando o Vasco. Depois, no lance seguinte, de novo, cruzamento dentro da área. O gente boa chega aqui de cabeça pra defesa do Léo Jardim, mais uma vez. E aqui a gente tem que parar pra pontuar o Léo. É igual eu falei, teve o gol que a gente sofreu e que ele não conseguiu defender. Mas antes do gol, já teve aquele lance que ele fez 2 defesas seguidas. Aqui você vê mais 2 defesas em lances quase que seguidos. Só que depois vai ter gol. Gol sofrido, não gol feito. É impressionante como o Léo Jardim provavelmente foi o melhor em campo hoje. Principalmente porque ele pegou pênalti depois, mas não só por isso, tá ligado? É claro que o pênalti acaba chamando mais atenção, mas não só por isso. Que a gente lembre que apesar de ter sim tomado 3 gols, o Léo fez muita defesa. Eu acho que do sistema defensivo todo, contando ele como integrante do sistema defensivo, ele foi disparado melhor. E aí dos 3 zagueiros, João Vitor, Léo Pelé e Medel, por incrível que pareça, eu acho que o Pelé foi melhor hoje. Mas posso estar enganado, comentei o que vocês acham. Enfim, como eu tava falando, toda hora chegando a Água Santa, o Vasco pedindo pra tomar gol, pediu, recebeu, gol da Água Santa. Empate. Depois do Vasco abrir 2-0, toma um empate. Vamos ver aqui o lance, porque assim, cruzamento dentro da área, de cabeça, sem chance pro Léo, sem chance pra ninguém, gol deles 2-2. Cara, aqui, presta atenção numa coisa, para além do placar empatado, tem um impacto moral. O Vasco aqui estava muito mais perto da derrota do que da vitória. E como que isso impacta? O que eu quero dizer com isso? Se você for ver, o placar nesse momento ainda era de empate. Ao fazer o gol, o Água Santa, ele apenas empatou. O time do Água Santa apenas empatou. Mas a moral do Água Santa é como se estivesse vencendo. O Vasco sentiu esse gol e não foi pouco, não. O Vasco teve ali mais uma outra chance, uma com o Payet, uma, sei lá, com o David, mas foi só isso. Foi muito pouco. O time claramente sentiu. E não foi só nesse gol, não. Na verdade, já sentiu desde o primeiro. O Vasco volta para o segundo tempo de forma totalmente diferente de como começou o primeiro tempo. Totalmente perdido. O Ramon tenta consertar a coisa e aí ele vai lá e tira o João Vitor, muda ali a escalação. Agora tem só 2 zagueiros e tem mais um meio-campo, mas também não dá certo.
Não dá certo. Quando acontece esse gol aqui, o João Vitor já tinha saído e, portanto, a escalação já tinha sido troca. O Vasco perde a cabeça. Mas sabe o que é tremer as pernas, pipocar? O Vasco tava, assim, louco pra entregar. É impressionante como que, assim, aqui, você vê que eu nem coloquei o lance do gol. Porque até eu já tava, tipo, mano, rodamos. Vai dar merda. Aliás, esse aqui a gente viu. Vai ser o próximo que não vai ter. Enfim, tava um clima de bosta. E aí, na sequência, o que a gente tem é o seguinte. Gol do Água Santa, que começou o jogo perdendo e consegue fazer um 3-2 na casa do adversário. Mais um gol deles, agora sim, nem coloquei o lance, porque aqui bateu de vez. Aos 42 minutos. Olha aqui, ó. 42 minutos. O Vasco toma a virada. Aqui, o medo passava a ser a esperança. Porque no começo do jogo, principalmente quando fez 2-0, você imaginar que talvez vamos para os pênaltis era um pavor, era um pesadelo. Neste momento, a ideia de ir aos pênaltis era o sonho. Porque o Vasco conseguiu perder uma vantagem de 2-0 dentro de casa para um time que, assim, com todo respeito, cara, não tá nem na Série A. Para um time que, Josão, mas foi vice-paulista no passado, mas já mudou muita coisa de lá para cá. Nem o técnico é o mesmo mais. Assim, é bem preocupante, tá ligado? Em jogo grande a gente pipocar assim é muito preocupante. Eu não sei se eu vou estar exagerando e talvez sim, sabe? Daqui a pouco a gente vai ter a parte da alegria e graças a Deus conseguimos vencer, mas não era nem pra ter permitido esse BO todo, essa causada toda que rolou. O Vasco se colocou numa situação que, sinceramente, não precisava. Essa tinha aqui eu não sei se vocês concordam. Essa aqui tinha tudo pra ser a pior eliminação das três. De Juazeirense, ABC e agora Água Santa. Por quê? Porque a primeira foi 1-1, foi pros pênaltis. Beleza, 1-1, normal. A segunda foi 0-0, foi pros pênaltis. Essa aqui não. Essa aqui a gente abriu 2-0. O jogo já tava ganho. Era só tocar a bola de lado e esperar o juiz apitar o final. Mas mesmo assim o Vasco conseguiu dar um jeito de perder. Eu acho que fica, assim, uma nota de alerta, tá ligado? Acende uma luzinha vermelha de alguma coisa tem que ser mudada nessa defesa. Talvez não necessariamente trocar peças, mas se for pra manter as que estão, dá uma corda na galera, porque tá estranho, tá ligado? Enfim, dito isso, dito todas as reclamações aqui, vamos agora pro momento que a coisa começa a melhorar. Porque assim, gol de Lucas Piton, que jogador? Fazia uma partida boa? Não. Assim como quase todo mundo ali, principalmente da defesa, o Piton não estava numa boa partida, mas mesmo assim, num cruzamento, que se eu não me engano é do Payet, vou até ver aqui, a hora do gol, cara, eu só vi o gol acontecendo e eu nem sei mais o que rolou. Olha só, cruzamento, da falta, direto do Payet pro Piton, sozinho de cabeça, ele balança as redes, e aqui, aos 47 do segundo tempo, o Lucas Piton empata o jogo, e aí a gente consegue aos pênaltis. Aqui é o que eu falei. Neste momento, repara pela felicidade. O que há poucos minutos atrás seria um pesadelo, aqui é motivo de celebração, é motivo de comemoração. Simplesmente consegui aos pênaltis. Cara, assim, na hora eu gravei story. Se você quiser, você olha lá no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição e tal, a minha reação na hora do gol do Piton. O que eu tenho pra falar é assim, foi a classificação ideal? Foi a classificação dos sonhos? Com certeza não, mas pelo menos teve classificação. Eu acho que eu já reclamei bastante, deixei bem claro aqui tudo que eu acho de negativo e tal, tudo que tem que mudar, mas pelo menos classificamos. Porque assim, cair mais uma vez pra um time que, pô, não tem condições, cara. Sério, não tem condições. O Vasco joga clássicos dentro do Rio de Janeiro, e aqui fica uma nota, tá? Vai ter muita gente que vai usar desse jogo aqui pra falar, tá vendo? É por isso que, isso aí é prova de que o Paulistão é muito melhor do que o Carioca. Eu acho que isso aqui não é prova, não. Isso aqui não é prova, não. Apesar de que, sim, eu acho que o Paulistão é sim melhor do que o Carioca. Mas isto aqui não é prova, não. Porque, assim, o Vasco de hoje não é o Vasco que tá jogando Carioca. Esse Vasco que jogou hoje é esquisito. Não tem como eu acreditar que esse Vasco aqui é o mesmo que meteu 4 gols no Botafogo e, sei lá, empatou com o Flamengo quase ganhando. Tá ligado? Não tem, isso aqui foi um jogo à parte. Mas sim, o Paulista é melhor do que o Carioca. Vamos falar a verdade aqui também, não tem pra que eu mentir, né? Enfim, o Vasco empata, consegue aos pênaltis, o Payet abre e faz. E aí na primeira cobrança dele, Léo Jardim, na cobrança deles, Léo Jardim defende. Na segunda quem vem? Esforça. Não lembro mais, já até esqueci um pouco, mas faz também. Acho que é o Piton, bate a segunda e faz. E aí na segunda cobrança eles também convertem. Na terceira Esforça. E aí eles vão cobrar na trave, o Pirata fecha. Acabou.
classificado, o Vasco finalmente, depois de, sei lá, 2, 3 anos, chega na terceira fase da Copa do Brasil. Definitivamente não era como eu esperava. Definitivamente, assim, não precisava, definitivamente não precisava disso tudo. Mas pelo menos conseguiu. Muita coisa tem que ser mudada. No domingo tem semifinal de Campeonato Carioca. Eu espero que seja um outro time que entre em campo. Não literalmente, mas na moral. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tô em live agora. Se quiser colar, primeiro o link da descrição. Obrigado.